VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Disciplina Programação para dispositivos móveis. Competência 3. Conhecer os conceitos da interface gráfica, gerenciadores de layout. Olá pessoal, meu nome é Gilson e essa é a nossa terceira aula do curso de Programação para dispositivos móveis. E nessa aula a gente vai começar a falar de interface gráfica. Na primeira aula a gente viu um pouquinho de Activity, né, de transição de tela. Na segunda aula a gente falou sobre Intent e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre interface gráfica, apesar da gente já ter visto alguma coisa nas aulas anteriores, certo? Mas é o foco da aula de hoje. Então, o roteirozinho da aula de hoje a gente vai falar sobre a classe View, que os widgets são tipos de view e os gerenciadores de layout também. Os widgets são os botões, são as imagens, são os campos de texto. E os gerenciadores de layout são os view group, que são os componentes que você vai colocar. Você tem um gerenciador de layout, você vai inserir os componentes dentro do seu gerenciador de layout. E nós vamos ver 4 tipos de gerenciadores de layout, que são o frame layout, o linear layout, o relative layout e o absolute layout. Apesar de não ser usado assim, mas é importante você conhecer ele, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a classe View. O que é a classe View? A classe View é considerada a classe mãe dos componentes visuais. Então todo componente visual ele vai estender a classe View, seja ele um widget ou um gerenciador layout, certo? Então ela é a base dos componentes visuais. Então se você quiser implementar algum componente visual, você vai ter que estender a classe View e sobrescrever alguns métodos para você poder desenvolver seu próprio componente. Seu próprio view. Ele é responsável pela criação de qualquer componente gráfico, certo? Então a gente vai ver agora o frame layout. Então tem aqui um exemplozinho no nosso material sobre o frame layout. É uma aplicaçãozinha aqui chamada Frame Layout Demo e vocês podem ver aí 3 elementos, certo? Nessa aplicação são 3 quadrados que estão desenhados na tela. Então esse componente Frame Layout é um componente simples e quando você insere o Frame Layout e insere algum componente dentro dele, esse componente se posiciona do lado esquerdo no canto superior da tela. Então, e ele tem esse conceito de pilha. O que é esse conceito de pilha? Quando você insere um componente, ele fica lá, né, na sua aplicação, no seu layout. Se você inserir um novo componente, esse componente novo vai ficar por cima do componente que você colocou primeiramente, certo? Então aqui a gente tem um exemplozinho nessa aplicação que a gente tem 3 componentes, 3 quadrados, certo? 3 quadrados. O quadrado, qual foi o componente inserido primeiro? Certo? Foi o componente que está por trás, é o componente azul aí, esse quadrado azul. Depois foi inserido um componente laranja, um quadrado laranja, e depois um quadrado verde, certo? Então você tem lá o seu frame layout no seu XML de layout. Ele tem um quadrado azul e logo em seguida ele vai ter um quadrado laranja e logo em seguida o quadrado verde. Então como o quadrado verde foi o último a ser inserido, ele fica por cima dos componentes anteriores, certo? E quando é que é utilizado o frame layout? O frame layout é utilizado para background. Você quer setar você coloca um frame layout e coloca um image view com um background e depois você vai colocando seus elementos que eles vão ficar por cima do seu background. Quando você quer colocar uma marca d'água também, certo? Que também é um tipo de background. Então esse aqui é um exemplozinho da utilização do frame layout. Esse aqui é outro exemplo da utilização do frame layout. Então a gente pode ver aqui o seguinte: a gente tem uma imagem de background, certo? Ele mostra aqui o frame layout, aí ele coloca essa imagem, image view big, que é essa imagem de trás dessa paisagem. Depois dessa imagem é colocado essa imagenzinha do Android, pode ver que ela está por cima do seu background. E em cima da imagem de background e da imagem do Android está esse frame layout demo, esse text view aí, certo?
Então a gente tem o frame layout como elemento raiz e 3 componentes dentro desse frame layout. O primeiro é essa imagem de fundo, depois vem a imagem do Android, que está por cima da imagem de fundo, e depois tem esse texto aí, frame layout demo, que está por cima das outras 2 imagens. Então essa é a forma aqui de usar o frame layout. Agora a gente vai falar do linear layout, que é também um gerenciador de layout bastante utilizado e bem comum, certo? Que ele posiciona os seus elementos de forma sequencial. Então, e tem uma propriedade chamada orientation, que você pode especificar se os elementos vão ser colocados sequencialmente na vertical, na posição vertical ou na posição horizontal. Então a gente tem um exemplozinho aqui que também está no nosso material, certo? Uma aplicação com 3 imagens, certo? Nesse exemplo A aqui tem 3 imagens do Android e a orientação nesse exemplo aqui está horizontal. Então você vai ver a imagem do lado esquerdo, logo em seguida ele coloca outra imagem e depois outra imagem. Como a terceira imagem ela não coube direito na tela, ele deu uma reduzida na imagem para a imagem poder aparecer na tela, certo? Se você colocar seu celular na horizontal, ele vai continuar exibindo as imagens na orientação horizontal, certo? Um orientation horizontal, só que como tem mais espaço agora, ele coloca as imagens no tamanho normal. Então, nesse exemplo A, só está aparecendo 3 imagens, a terceira não coube direito na tela, ele reduziu ela e não mostrou a 4ª imagem. E nesse exemplo B aqui, ele mostra as 3 imagens com o mesmo tamanho, aquela que estava reduzida aparecendo com o tamanho normal, original, e ele ainda aparece a 4ª imagem que não estava sendo mostrada no exemplo anterior, certo? Então essa forma aqui de você utilizar o linear layout, você pode colocar os componentes internos a ele e você define a orientação, se é horizontal ou vertical, e esses componentes vão ser exibidos em sequência, eles não são sobrepostos como o frame layout, certo? Depois do linear layout a gente vai falar um pouco sobre o relative layout. O relative layout, como o próprio nome já diz, é você colocar um componente de forma relativa ao outro. Então vamos supor que você coloque um componente no canto superior esquerdo da sua aplicação e você quer colocar um componente abaixo dele, então você vai referenciar esse componente em relação ao primeiro, certo? Então você vai dizer que aquele componente está abaixo daquele primeiro componente, ou você pode dizer, não, esse componente não está abaixo, ele está ao lado. Então você vai fazer você vai fazer uma referência de um componente com relação à posição do outro. Então aqui a gente tem uma tabelinha das propriedades que a gente seta no nosso componente, e a gente pode dizer aqui, ó, se o layout está below, se um componente está abaixo do outro, se ele está acima do outro, se ele está à direita do outro, certo? Você pode também definir uma margem, certo? Então eu vou colocar o meu componente na tela, só que ele vai ter uma margem esquerda. Então eu posso dizer, para ele não colar aqui na sua tela, você vai dizer, ele está a 20 pixels da margem direita, ele está a 20 pixels da margem esquerda. Então você pode fazer essa referência à margem, certo? Você pode dar uma margem para ele não ficar colado num elemento, e você pode colocar um elemento relativo ao outro, certo? Aí aqui tem um exemplozinho dessa aplicação aqui, Relative Layout, certo? Então você pode ver aqui no código que tem um Relative Layout como elemento raiz, e a gente tem 4 elementos internos, certo? Um Edit Text, que é esse campo de texto aqui, onde o usuário pode digitar uma mensagem, certo? E você pode ver aqui que no Relative Layout a gente tem um padding left e um padding right. O que quer dizer? Que o elemento que está interno a ele não vai estar colado nem na esquerda nem à direita, vai ter esse distanciamentozinho aí, que é justamente essa distância aqui do padding, certo? Então a gente tem um edit text, que é um campo de texto que você pode escrever, certo? É importante você ter que dar um nome a ele. No caso, o nome desse campo aqui vai ser name, certo? Então o nome você especifica com esse atributo aqui, ID. Então é name, o nome desse atributo, desse componente. Logo em seguida você tem um spinner, certo? O nome desse spinner é dates, certo? O nome do primeiro é name, o nome do segundo é dates. E ele diz que esse spinner está abaixo do componente name, certo? Então vocês podem ver aqui que na imagem tem o edit text, e abaixo dele tem esse spinner, certo? Que foi referenciado dessa forma aqui. Ele está abaixo deste outro componente aqui, certo?
Aqui a gente tem outro spinner, certo? Com o nome Times. Esses nomes não podem ser iguais, certo, pessoal? Tem aqui um nome Name, o outro aqui é Dates, o outro aqui é Times. E ele diz que esse componente aqui está abaixo do componente Name, assim como esse componente anterior aqui. Só que ele diz aqui que ele está alinhado à direita do componente Py. Quem é o componente Py aqui? O componente Py é esse relativo layout aqui, pessoal. Então ele está alinhado à direita. Vocês podem ver que ele está aqui à direita e abaixo desse componente aqui, desse edit text, que o nome dele é Name. Da mesma forma, a gente também tem um botão. O nome desse botão ele não precisa colocar um nome, certo? Mas esse botão está abaixo do componente Times. Quem é o componente Times? É esse spinner aqui. Então ele está abaixo do spinner. Então vocês podem ver que o campo de texto, certo, está inserido lá. Ele não está referenciado a ninguém porque é o primeiro componente, mas os demais componentes estão referenciados. Esse date está abaixo do name, certo, do componente name. Esse spinner Times está abaixo do componente name e esse botão aqui está abaixo do componente Times. Agora a gente vai falar desse componente aqui, Absolute Layout, que ele é usado para você usa ele e você especifica a posição x e y, as coordenadas x e y dos seus elementos. Então, se você tiver um botão dentro de um Absolute Layout, você pode dizer que aquele botão está na posição 20 pixels, certo, x, e no y 30 pixels. Então você define a posição do componente através das suas coordenadas. Esse Absolute Layout ele é uma classe deprecated, certo? Ou seja, não é muito recomendado usar, porque se você definir um componente com a posição x e y num dispositivo, pode ser que em outro dispositivo esse componente nem apareça, porque você sabe que o tamanho das telas dos dispositivos são diferentes. Então pode ser que um dispositivo nem tenha a posição que você especificou. Então um componente pode ficar de fora, você pode quebrar, o layout da sua aplicação pode ficar quebrado, certo? Alguma coisa sem aparecer, cortado. Então eu estou explicando porque você pode ser que você encontre alguma aplicação legado, alguma coisa assim. Então, mas você não deve usar esse Absolute Layout, certo? E tem um exemplozinho aqui do Absolute Layout, que é o elemento raiz aqui que a gente definiu. E a gente definiu dois outros elementos que são test view. Então, por sorte aqui na nossa aplicação, esses dois text views estão aparecendo. Mas vamos supor que nesse segundo aqui eu colocasse na posição 600 pixels. Então ele já ia ficar cortado aqui, certo? No seu layout. Então não é recomendado você usar o Absolute Layout na sua aplicação. O ideal é você tentar usar um outro componente, um outro gerenciador de layout, de forma que você coloque os elementos na tela e eles se adequem ao tamanho de tela, ao dispositivo que o usuário está usando. Então você coloca o componente, certo? E ele vai se ajustar de acordo com a tela do usuário. Então a ideia é que você agora aí em casa você pratique e pegue a aplicação que a gente viu na aula anterior, certo? Que a gente começou na primeira aula, deu sequência na aula anterior, pegue ela e faça essa modificação. A gente criou na aula anterior 3 botões, certo? Na classe Activity, e a gente pode pegar esses 3 botões, colocar no XML de layout e usar um linear layout, um relativo layout e posicionar esses botões de forma relativa ou de forma linear, da forma que você achar melhor, certo? Inclusive você pode usar os dois gerenciadores de layout. Se você não precisa usar só um, certo? Nada impede que você use 2 ou mais gerenciadores de layout. Então você pode pegar os botões que a gente criou dinamicamente na aula anterior, na classe Activity, e colocar esses botões no seu XML de layout, certo? E posicionar eles usando esse gerenciador de layout que a gente aprendeu nessa aula. Então é isso, pessoal. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Gilson de Oliveira. Design educacional,
David Souza Nascimento, Maria de Fátima Duarte Angeiras, Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Anderson Elias. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em dezembro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.